É um caso antigo, tá? Isso aqui é discutido, Time Warp Attack. Eu achei umas referências lá das conversas de Time Warp lá de... Cadê aqui, ó? O próprio Gregory Maxwell, Bitcoin Core Dev, né? Core Dev. Ele falou, cara, isso aí desde lá do IRC, em 2012, já era discutido. Desde 2012 já era discutido. Por quê? O que é o Time Warp Attack? O Time Warp Attack é uma maneira de você enganar o algoritmo de dificuldade, de cálculo de ajuste de dificuldade do Bitcoin para fazer ele baixar a dificuldade, tá? Baixar a dificuldade. E como que você engana o algoritmo? Você tem que manipular o timestamp. Então, quando o cara minera um bloco, tá? Bloco minerado. Aí, esse bloco, vamos supor, para esse exemplo acontecer, tem que haver conluio de todos os mineradores. Primeiro ponto, tá? Para o Time Warp Attack acontecer, tem que manipular o timestamp do bloco e todos os mineradores têm que agir em conluio. Tem que agir junto, tá? Tem que agir junto. Ou ataque de 51%, ou um minerador tem que controlar a mineração toda. Então, tem que ser alguém que controle o consenso da mineração. Então, para esse ataque acontecer, tem que acontecer ou conluio ou ataque de 51%. É que na minha cabeça o ataque de 51% é de maioria da rede, né? 50% mais um é praticamente impossível aí. Mas tudo bem, vamos supor que seja possível, né? É mais fácil acontecer o conluio. Mas de qualquer maneira é isso. Você precisa controlar o consenso, precisa controlar a mineração do Bitcoin. Precisa dominar a mineração do Bitcoin. Ou em conluio com com os mineradores, ou controlando a mineração sozinho. Beleza. Como que funciona? Você precisa alterar o timestamp de maneira que engane o algoritmo do Bitcoin quando ele vai fazer o ajuste de dificuldade, tá? Então, vamos falar sobre o algoritmo de consenso do Bitcoin. Como que funciona? Ele tem algumas regrinhas, tá? Ele não aceita, quando você propõe um bloco, ele não aceita que o bloco tenha mais de 2 horas de diferença do horário atual. Mais de 2 horas. Então tem uma janela de 2 horas que ele pode aceitar. Outra informação que está no código é que ele calcula o tempo médio, o horário médio do bloco baseado nos últimos 11 blocos. 11 blocos, tá? Então tem ele que faz esse cálculo para não deixar ficar muito distante, tá? Bom, quando vai haver o ajuste de dificuldade, é aqui que entra o problema. Quando vai haver o ajuste de dificuldade, ele calcula a data e hora do primeiro bloco após o último ajuste de dificuldade e a data e hora desse bloco atual. Então, o ajuste de dificuldade acontece a cada 2016 blocos. Regras do Bitcoin. Ajuste de dificuldade acontece a cada 2016 blocos, tá? É quando o ajuste de dificuldade acontece. Aí ele recalcula e ajusta a dificuldade. Para ajustar a dificuldade, ele olha dentro dessa janela de 2016 blocos, ele pega o primeiro bloco, pega o timestamp, pega o último bloco, pega o timestamp, calcula a diferença entre eles de tempo, vê quanto tempo se passou, faz o cálculo para saber se a cada 10 minutos, médio para sair um bloco novo, e aí ele coloca o novo ajuste de dificuldade, tá? Então é isso que ele faz. Então são 2016 blocos, numa janela de 2016 blocos ele pega o timestamp do primeiro, o timestamp do último, vê quanto tempo se passou, divide por 2016, por 10, pega a quantidade média de blocos de 10 a cada 10 minutos para sair um bloco. Aliás, por 10 minutos, né? Divide aí para cada 10 minutos, para ter uma ideia de quantos blocos deveria sair. Ajusta a dificuldade. Para a próxima sequência de 2016 blocos, ter uma média de um bloco a cada 10 minutos. Então, 2016 blocos vai ficar sempre em média aí 15 dias, tá? Então, o Bitcoin ele se recalcula. Então, o que acontece? Não é só minerar 11 blocos. O 11 é para ele calcular o timestamp médio, o relógio médio. Então, o relógio médio, para ele não aceitar discrepâncias muito grandes, ele calcula a partir dos últimos 11 blocos, tá? Então, o que os caras estão fazendo para enganar, ou poderiam fazer para enganar
o Bitcoin. Como que poderiam fazer? Vamos considerar um cenário onde só tem um minerador, tá? Porque como a gente já tem como premissa que deve haver controle sobre a mineração, vamos considerar aqui num cenário hipotético, um minerador, só existe um minerador no Bitcoin, propondo o bloco, tá? Vamos ver como que esse cara pode enganar para poder manipular o algoritmo da dificuldade e fazer ele diminuir a dificuldade, por engano, né? Por fraude. Então ele vem, a cada bloco, ele incrementa 1 segundo. A cada bloco, ele incrementa 1 segundo, tá? Cada novo bloco que ele coloca, coloca, por exemplo, 1 segundinho a mais. Minerou um bloco, aumenta 1 segundo no timestamp. Minerou outro bloco, aumenta 1 segundo no timestamp. E vai aumentando, né? Então, dessa maneira, o Bitcoin em si, como ele calcula os últimos 11 blocos para ter uma ideia média do timestamp, esse timestamp vai sendo manipulado. A cada 1 segundo, aliás, a cada bloco aumenta 1 segundo, né? A cada conta aumenta um ponto, a cada bloco aumenta 1 sec, aumenta 1 segundinho. Então, mais um bloco, mais 1 segundo, mais um bloco, mais 1 segundo, mais um bloco, mais 1 segundo. Quando chegar no bloco 2016, ao invés de publicar o bloco com mais 1 segundo, que ele já vem manipulando o timestamp de lá de trás, desde 2016 blocos sendo manipulado, ele pega e lança esse bloco atual com um timestamp, tipo a hora atual mais 2 horas. A hora atual mais 2 horas, tá? Então, como o algoritmo do Bitcoin, ele calcula a dificuldade pegando o primeiro bloco da sequência de 2016 e o bloco 2016, ele vai olhar e vai falar, caraca, mano, levou, tipo, 15, 20 dias aí pra minerar um bloco. Meu Deus, o pessoal não tá conseguindo minerar. Então, o que ele faz? O algoritmo vai diminuir a dificuldade pela metade, praticamente, pela metade, e o próximo bloco vai ser minerado com uma dificuldade pífia. A próxima sequência, né, vai ser minerado praticamente pela metade. Então, o Time Warp Attack, ele acontece quando o consenso da mineração, ele é atacado, ele é controlado. Então, ou é um ataque de maioria da rede, ou não teve, nunca aconteceu. Ou os mineradores agindo em conluio. Então, o consenso é uma premissa. O consenso tem que ter um ataque no consenso do Bitcoin, tá? Então, um ataque no consenso do Bitcoin. Onde todos os blocos aceleraria o halving. Aceleraria, lógico, né? Porque você vai minerar muito mais blocos, né? Você vai trazer para menos dias, né? Em vez de minerar 2016 blocos em 2 semanas, vai minerar em 1 semana, né? Diminuir o tempo pela metade, né? Diminuir o tempo pela metade. Porque aí o cara faria o ataque de novo em cima do ataque e vai continuar mantendo, vai diminuindo a dificuldade, né, pela metade, cada vez mais. Então é uma progressão geométrica, né? Ela é exponencial, vai diminuindo aí, acelera o halving pela metade, depois 0,25 e vai diminuindo, né? Então, primeira coisa, consenso tem que ser atacado. Segunda coisa, em conjunto, toda vez que é colocado um novo bloco, esse bloco é colocado com o timestamp mais 1 segundinho. Então ele já programa, ela fala, 2016 blocos aí são 2016 segundos a mais. Sempre que vai adicionando. Quando chegar no último bloco, coloca o timestamp atual menos 2 horas. Então, na hora que ele olha o timestamp atual, porque o timestamp vai estar lá na frente, velho. O timestamp vai estar muito no futuro, né? Aí ele vai colocar o timestamp atual e o Bitcoin ele vai calcular o primeiro bloco da série de 2016 mais esse último. Na hora que olhar ele vai falar, mano, tem aqui 2 horas de diferença quase, velho. É quase... depois disso, nunca mais. Quanto tempo levou, né, pra minerar? Pro timestamp atual, né? Quanto tempo levou pra minerar? Vai dar aí? Puta de um tempão. Aí os caras vão olhar, vão falar, nossa, maluco. Os caras, né? O algoritmo do Bitcoin vai falar, nossa, demorou aí 20 e tantos dias aí pra minerar um bloco. E então precisamos corrigir isso. E na hora que ele corrige, ele vai diminuir a dificuldade. Aí ele vai diminuir a dificuldade, praticamente pela metade. E aí os caras vão conseguir minerar o dobro de Bitcoins no mesmo período, tá? Aliás, vai ter outra dificuldade em 1 semana, praticamente, né? Isso poderia ser ataque... Não tem como, Nikitas. Não tão cedo, tá? Porque a gente já falou aqui, pega aquele workshop de computação quântica e a gente vai ver que o primeiro algoritmo que vai ser atacado é o algoritmo de wallet. O SHA-256, que é o algoritmo utilizado na mineração, ele é muito, mas assim, milhares e milhares de vezes mais difícil de quebrar do que o algoritmo da chave privada, que já é um absurdo de difícil de quebrar. Mas
em ordem de prioridades ele viria primeiro, tá? Não tem tecnologia nem para uma nem para o outro, nem para um nem para outro, mas cara, é uma coisa que tem que avançar muito, muito, muito. Então, pode quebrar? Teoricamente pode quebrar. Quando vai quebrar? Putz, mano, aí nem com bola de cristal, velho. Nem com bola de cristal. Ah, mas e se fosse hoje? Trilhões de anos. Com a computação que tem hoje. Trilhões, muitos trilhões, trilhões de anos, talvez, saca? Hã? Mas o Bitcoin ele vai ter update antes, velho. Vai ter update antes. Olha lá, assiste lá o workshop de computação quântica. Tem os cortes no canal de cortes, explicando tudo, né? A sequência, a prioridade, quem vai ser atacado primeiro, como, as chances disso acontecer, tal. BIP 360, P2QRH. Olha lá, a gente fala sobre tudo isso lá na live no workshop de computação quântica, tá? A live foi no dia 24. A live foi no dia 24 de dezembro, no pré-natal, e depois eu publiquei os cortes. E os primeiros blocos são os que tem a chave pública exposta. Isso, esses blocos lá de 2009 até, né, início de 2010. As wallets Satoshi, todas são os primeiros, ainda dentro das prioridades, os que tem a chave pública exposta são os primeiros. Tá? Então lá no workshop a gente explica tudo isso aí. Beleza? Olha lá, o Devwalker colocou o link aí da live, já dá no início da conversa de computação quântica. Tá, obrigado, Devwalker. Devwalker dropou aí no chat o link da nossa conversa de computação quântica. Tá aí, tá? Já tá aí. E aí eu falo sobre tudo isso, tá? A priorização, o que vem primeiro, o que não vem. Tem post no blog também sobre isso. Tá desenhado com ordem de prioridade. Tem post no blog, vou até mostrar aqui. Aqui é o último post que eu fiz, inclusive, lá, dia 4 de janeiro. Bitcoin computação quântica, ameaça real ou alarmismo. Aí tem o link pro vídeo, tem a explicação, né? Como que é, porque são duas coisas que podem ser atacadas, tanto os wallets quanto a mineração. Fala sobre ataques a wallets, ataques de curto prazo e ataques de longo prazo nas wallets. Então, ainda são dois cenários, né? De ataques. A ordem de prioridade que eu coloco aqui, como as coisas vão acontecer. Como pode funcionar o ataque contra a mineração, né? As conversas aqui, como os usuários podem se proteger, fala sobre BIP 360, tem o link dela, algoritmos pós-quânticos, né, que estão sendo considerados, tipos de algoritmos pós-quânticos, né? Porque até isso tem algoritmos diferentes, né, trabalhando. A computação quântica está distante de representar perigo, conclusão e tal. Então tem o artigo completo aí, QR Code na tela, explicando para vocês, e tem o link para o corte, tá? E tem o link para o corte. Onde que eu tava aqui? Aqui, então aqui ele dá um exemplo, né? Um exemplo aqui, né? Pegou lá o primeiro, né? MTP, mais um. MTP é a média do timestamp das transações, beleza? E aqui ele conta, eu vou pôr o QR Code aqui dessa página, é legal também, ela explica também aqui, né? Aqui conta essa conversa do Gregory Maxwell com o Johnson Law, tá? Essa conversa aconteceu em 2018, mas o Greg, ele fala lá que desde 2012 acontece essa conversa. Desde 2012 essa conversa vai acontecendo, tá? Aí eles falam dos cálculos aqui no Stack Exchange aqui do Bitcoin. O pessoal tá falando também, aí ele explica, né, ó, esse tempo médio, deixa eu ver aqui, ó, median time passed, é o tempo médio dos últimos 11 blocos. Então os caras vão colocando um segundinho a mais que o MTP nos últimos 11 blocos, vai fazendo isso bloco a bloco, e lá no último bloco, ele coloca o timestamp atual mais 2 horas, né? Então, o que vai acontecer? Quando ele pega o primeiro bloco da sequência com esse último, que são os blocos utilizados para calcular o tempo passado entre eles, vai falar, vixe, aparentemente está demorando para sair bloco, né? Vai parecer para o sistema que demorou aí 28 dias para minerar os 2016 blocos, né? De acordo com esse cálculo, vai parecer que demorou um tempão. Vai falar, caramba, não tá saindo bloco. A gente precisa corrigir essa dificuldade aí em torno de 50% aí, cara, né? Esse 15 dias para minerar 2016 quase dobrou aqui, e o Bitcoin aqui passou, né? Para o Bitcoin tava tudo bem. Então cai o reajuste em 50%, certo? Então tá aqui mais uma referência aqui dessa conversa aqui explicando o Time Warp Attack. São eu trouxe 2 referências, tá? Essa
essa referência aqui mais recente e uma mais antiga envolvendo o próprio Gregory Maxwell. Está em algum lugar, eu perdi a conversa aqui. Tá aqui, conversa com o Gregory Maxwell lá nos repositórios do Bitcoin Dev. Certo? Então tá aí, galera. Mas lembrando que para esse ataque acontecer é um ataque teórico, mas que pode acontecer caso haja conluio e controle sobre o consenso, tá? Então é ou ataque de maioria da rede, ataque de 50% mais um, ou conluio, bom, de qualquer maneira é conluio, né? De conluio aí dos mineradores. É um ataque conluio dos mineradores para isso acontecer, certo? Um cara sozinho não consegue atrapalhar isso aqui, não consegue executar esse ataque, porque aí se outros mineradores forem honestos, o cara pode até meter um bloco lá com o timestamp modificado um pouquinho, 1 segundo a mais. Mas aí o outro mete o bloco com o timestamp correto, quando ele calcular a média, é a média, né? Não vai ter 1 segundo de alteração, vai ter 0,011 avos, né, de alteração talvez. E aí não vai ser suficiente para causar um impacto grande. Então isso tem que ser feito durante os 2016 blocos, durante um período, né, de ajuste de dificuldade, com todos os blocos alterando o timestamp, 1 segundinho a mais para enganar o sistema lá na frente. Quando ele for recalcular, ele vai falar: meu Deus, meu amigo, olha como tá difícil minerar, porque pô, seu 2016 blocos nesse intervalo absurdo, né? Tá demorando para sair bloco. Aí ferrou, né? Aí ferrou.